Oi pessoal, sejam todos bem-vindos, novo tutorial na área. Hoje eu vou ensinar para vocês como tecer um top de crochê super rápido, prático e econômico. Para o meu tutorial vou utilizar duas cores diferentes do fio Bella. Essa cor aqui é a 2234 e essa daqui é a 327. Um novelo de cada cor é o suficiente para a peça, ainda vai sobrar novelo caso vocês queiram fazer mais. Caso queira utilizar cor única, também creio que o novelo seja o suficiente. Em questão da adaptação com outros fios, eu indicaria que de preferência vocês tentem criar com fio Bella ou fio Charme esta peça, pois como eu vou ensinar para vocês uma quantidade X para começar as correntinhas ali no início, assim como a quantidade de carreiras, talvez se vocês forem utilizar um fio muito mais fino ou muito mais grosso, aí vocês tenham que adaptar esse início, e para esta videoaula eu utilizei somente esse tipo de fio, tá? Também vou utilizar agulha de crochê de 2 milímetros para deixar os pontos bem fechadinhos e assim eu não precisar forrar o top. Caso vocês queiram utilizar forro, também é opcional. Vou precisar também de tesoura, agulha de tapeçaria, um marcador e fita métrica. Nós vamos iniciar pela parte do bojo, esse aqui já está pronto, aí nós vamos fazer na cor laranja, o outro juntos. Esse bojo equivale a um tamanho M, eu tenho 93 centímetros de busto. Deixa eu ver se eu consigo dar uma esticadinha nele aqui, para falar para vocês em centímetros. Lembrando que eu estou utilizando o fio Bella Tex 370. Caso vocês forem adaptar com outros tipos de fios, pode ser que o início aqui, a quantidade de carreiras que eu vou passar para esse tipo de fio, que seria o Bella ou Charme, não fique igual, tá? Então daí vocês vão ter que tentar adaptar aí. Então, aqui pegando da ponta de cima do bojo até a parte de baixo, dando uma esticada, ele vai dar por volta de 18 centímetros a altura do meu bojo, tá? E aqui na parte de baixo, pegando de uma ponta a outra, por volta de 20 centímetros. Iniciando com a cor laranja, para o tamanho PP, eu indico que vocês iniciem com 14 correntinhas. Para o tamanho P, 16 correntinhas. Para o tamanho M, 18 correntinhas. Para o tamanho G, 20 correntinhas. E para o tamanho GG, 22 correntinhas. Então, aqui para o meu tamanho, que seria um M, vou iniciar com 18 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu iniciei aqui com o cordão de correntinhas que eu precisava para o meu tamanho. Vou dar a laçada, vou pular uma, duas, na terceira correntinha, vou fazer um ponto alto. Então, aqui no total, nós já temos 2 pontos. E agora, eu vou seguir aqui, ó, por todas essas correntinhas, preenchendo elas em ponto alto. Chegando aqui na minha última correntinha, vou contar quantos pontos eu tenho no total. Aqui eu tenho que fechar com números pares, tá? Então, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos no total. Então, eu fechei aqui meus 16 pontos altos, vou dar a laçada, vou vir aqui onde eu fiz o meu último ponto alto, o número 16. Vou pegar esse fiozinho, vou deixar pra cá, ó, porque nós vamos arrematando ele, porque agora nós vamos começar a fazer as carreiras pra cá, certo? Então, agora aqui dentro desse mesmo espacinho onde eu fiz o último ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. E mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Então, eu totalizei aqui 3 pontos altos dentro do mesmo espaço, tá? Finalizei ele com 16 pontos altos, aí fiz mais 2. Então, aqui agora eu tenho 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho, do último ponto ali que seria o de número 16. Uma correntinha de separação, aí vou vir aqui no mesmo espacinho onde nós fizemos os 3 pontos altos e vou fazer mais 3 pontos, que é a virada, pra gente continuar aqui do outro lado em pontos altos. Então, aqui eu fiz o segundo e o
terceiro. Deixa eu puxar mais fio. Deixa eu mostrar pra vocês como está ficando, olha só. Aqui ele começou a fazer já a viradinha, porque nós trabalhamos com os pontos altos dentro do espaço. Independente do PP ao GG, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? No último ponto aqui da carreira, primeiro vocês vão fazer aqui 3 pontos, correntinha de separação, 3 pontos pra virar, independente o tamanho, certo? Caso vocês tenham dificuldade, sejam iniciantes no crochê, eu gosto de fazer sempre uma correntinha de separação, para que aqui no acabamento não fique tão aberto essas correntinhas quando finalizar o top, tá? O bojo. E aí, caso vocês se atrapalhem somente com uma correntinha, vocês podem colocar aqui, ó, um marcadorzinho bem no meio daquela correntinha, para vocês lembrarem que aqui é sempre o aumento entre uma carreira e a outra, tá? Então, aqui, ó, eu já terminei os meus outros 3 pontos. Vou pegar esse fio, puxar pra cá, pra ir arrematando aqui na parte de trás. E agora, eu vou vir aqui, ó, naquela primeira correntinha, depois que nós fizemos aqui os 3 pontos juntos, ó, bem em cima daquele ponto ali. E eu vou seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto, agora aqui, ó, sobre esses pontos que nós iniciamos o nosso bojo. Então, você tenta vai bem certinho, ó, em cima do pontinho ali, tem a correntinha, faz ponto alto. Novamente, faz ponto alto. Finalizando aqui já a nossa primeira carreira. Olha só, eu já fui arrematando aquele fiozinho, olha, ficou escondido aqui na parte de trás. Se atente quando vocês estiverem chegando aqui no final, para que não acabe pulando pontos, tá? Ó, aqui eu fiz o último ponto da carreira, e aqui agora tem aquelas 3 correntinhas, as 2 correntinhas iniciais. Vou vir bem em cima dela aqui, para fechar a minha carreira. Olha só. Aí, esse fiozinho que se puxa, pega a tesoura aqui e já pode cortar, pra não ficar atrapalhando depois. Deixa eu ver se cortou. Aí, agora cortou. Finalizei a minha primeira carreira, como eu falei pra vocês aqui, que vale um tamanho M. Deixa eu medir aqui essa primeira carreira pra vocês terem uma noção. Então, pegando ali da ponta aqui, ó, deu 8 centímetros no total. Aí, agora, pra segunda carreira, vocês vão vir aqui. Eu costumo subir somente 2 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto, pra que não fique muito aberto esses pontos aqui na parte de baixo, aqui do nosso top, tá? Então, eu vou trabalhar somente 2 correntinhas aqui, que equivale ao primeiro ponto. Vou virar o trabalho pra cá, vou dar a laçada, e agora eu vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no marcador, sem nenhum aumento ou diminuição, tá? Só vai seguir aqui trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Ó, você tem também aqui em cima onde está o marcador, aqui vai ser o nosso aumento. Então, aqui eu tenho mais um ponto alto, aqui, ó, tem mais um ponto antes do marcador, que é o espacinho da correntinha da carreira anterior. Aí, agora eu vou tirar o marcador daqui. Olha só, tá a correntinha bem ali, ó. Então, eu vou subir aqui 2... Agora, aqui dentro desse espaço, da segunda carreira em diante, nós vamos trabalhar somente 2 pontos altos dentro do espaço ali, tá? Correntinha de separação, venha dentro do espaço, novamente 2 pontos altos. Os nossos aumentos por todas as carreiras vai ser sempre aqui no meio, tá? Dentro dessa correntinha. Aí, se vocês quiserem, ó, coloca novamente ali o marcador na correntinha pra não se perder depois. Deixa eu ver aqui, cadê?
coloquei aqui meu marcador novamente. Aí fiz ali os meus aumentos. Na segunda carreira em diante, então, são 2 pontos altos, correntinha de separação e 2 pontos altos dentro do espacinho aqui da correntinha, certo? E agora vocês vão continuar trabalhando as carreiras em pontos altos até chegar aqui na parte de baixo. Se atentem, ó, assim que vocês finalizarem os aumentos, já tem um primeiro ponto bem aqui, ó. Perceba que tá aqui, ó, a correntinha do ponto. Vai vir aqui e faz o ponto alto. E agora vocês vão seguir, ó, trabalhando ponto alto sobre ponto alto até chegar lá na parte de baixo. Percebam que aqui, ó, sempre vai ter aquelas duas correntinhas, que é onde nós iniciamos a peça, certo? O top de uma carreira a outra. Sempre lembre de estar pegando esse último pontinho para que aqui fique sempre reto e não acabe ficando um lado maior do que o outro, tá? Novamente, subo de 2 a 3 correntinhas e agora nós vamos seguir sempre assim, tá? Até o tamanho que vocês precisarem para completar o tamanho do bojo de vocês. Nós vamos sempre trabalhar carreiras de vai e vem, sempre aqui no meio os aumentos, dentro do espacinho 2 pontos altos, correntinha de separação 2 pontos altos. E segue sempre completando os pontos altos da carreira anterior com pontos altos por cima deles. Então, aqui eu vou fazer mais uma vez com vocês, ó, até chegar lá no marcador. A gente vai trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Essa base aqui também serve do bojo para vocês fazerem biquíni, tá? Aqui eu estou fazendo um cropped, um top de crochê, mas eu também uso essa base para fazer biquíni. Chegando novamente aqui, ó, bem no marcador. Vou tirar o marcador aqui pra não me atrapalhar. Tá? Aí, vem aqui bem em cima do... Percebam, ó, que eu fiz o último ponto em cima dele. Aqui tá a correntinha de separação. Aí, vem aqui na correntinha de separação, 2 pontos altos dentro dele, com uma correntinha de separação e faz mais 2 pontos altos. Olhem como com a agulha de crochê número 2, os pontos ficam bem fechadinhos, ó. Aí, se você optar por não colocar forro, olha, fica bem fechadinho, tá? E aí, finalizei aqui os meus aumentos, coloco novamente aqui o marcador para vocês não se perderem. E aí, vocês vão seguir, ó, veio bem em cima aqui, ó, onde tinha ali o espaço, vocês fizeram o aumento, já que, ó, tem o primeiro pontinho ali, ó. Aí, já vai, coloca ali e segue trabalhando ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Ó, novamente chegando ao final, percebam que aqui eu tenho mais 2 pontos pra gente finalizar, tá? Então, vou vir aqui ó, em cima do penúltimo ponto, faço ponto alto. E agora ficou aqui ó, onde tinha aquelas 2 correntinhas, passa a agulha ali, fecha com o último ponto alto da carreira. E a partir de agora, vocês vão sempre trabalhar da mesma forma, carreiras de vai e vem, os aumentos sempre aqui no meio e cuidando para não esquecer o último pontinho aqui da carreira quando vocês forem iniciar a próxima, tá? Então,
Então, como eu falei pra vocês, essas sugestões de tamanho, eu estou utilizando o fio Bella, o fio Charme também tem o Tex próximo, então são os fios ideais para essa peça. Se vocês forem utilizar algum outro tipo de fio, possa ser que vocês tenham que fazer adaptações em questão às sugestões que eu vou passar agora. Outra dica é, cada pessoa varia essa questão da quantidade de carreiras aqui no busto. Tem pessoas que preferem o top mais fechado, que não fique aparecendo tanto o lado aqui do busto. Tem pessoas que já preferem que fique mais fechado. Aqui no meu caso, 10 carreiras já cobre parte do busto, mas eu queria que ele ficasse um pouco mais fechado. Então eu completei com mais uma carreira. Lembrando que com o passar do tempo vai ceder um pouco a peça. Então só cuide para não acabar fazendo muitas carreiras aqui e com o passar do tempo acabe embabadando, já que ela tende a dar uma leve cedida, tá? Então agora eu vou deixar aqui as sugestões de tamanhos. Então eu deixo como sugestão quantidade de carreiras para o tamanho PP de 8 a 9 carreiras, para o tamanho P de 9 a 10 carreiras, para o tamanho M de 10 a 11 carreiras, para o tamanho G de 11 a 12 e para o tamanho GG de 12 a 13 até 14 carreiras. O interessante é sempre ir provando no corpo de vocês. E agora eu vou seguir trabalhando aqui as minhas carreiras. No meu caso, para o meu tamanho vai ser um total de 11 carreiras. Então eu vou adiantando aqui o meu segundo bojo e aí eu retorno para nós darmos continuidade ao nosso top. Finalizei os meus 2 bojos e agora nós vamos começar a parte de baixo dele, certo? Então, 11 carreiras no total para cada um, já passei para vocês a quantidade de tamanho em centímetros ali no início do tutorial. Vou tirar o marcador e agora nós temos que deixar os 2 bojos virados para a parte da frente. Vocês sabem que a peça tem o lado certo e o avesso, né? Para vocês saberem certinho qual que é o lado certo e o avesso, só vocês virem aqui, ó, na primeira carreira. Vão vir bem aqui no meio e vão olhar como estão os pontos aqui e na parte de trás. Aqui eu já consigo facilmente, eu que tenho um pouco mais de prática, ver que esse aqui é o lado do avesso e esse aqui é o lado certo. Só vocês verem aqui pelos pontos, ó, eles estão alinhados, já que eles estão meio que sobressaindo um em cima do outro, então esse aqui seria o avesso, tá? Então o lado certo, esse aqui eu deixo pra cá. E aqui é a mesma coisa, ó, aqui está os pontos meio que alinhados e aqui eles estão um pouco meio que um por cima ali, ó. Então, aqui também seria o lado certo. Aqui nesse meio nós não vamos unir, porque vai ficar aberto. E eu deixei aqui, ó, o fio da cor rosa aqui, o bojo rosa, com o fio aqui, né, sobrando. Então, eu vou dar aqui, ó, um ponto baixíssimo e vou cortar esse fio. Porque aqui eu não vou trabalhar com ele, certo? Deixo esse fio aqui de lado. E aqui o fio laranja, ó, coincidentemente, ele parou para esse lado aqui, que é o que eu tenho que fazer a quantidade de correntinhas para a parte de trás. E aí, agora, como que nós vamos continuar a parte de baixo do nosso top? Como eu falei para vocês, ele vai ficar aberto aqui no meio e ele vai ficar fechado aqui na parte das costas, pegando aqui a frente e a parte das costas, né? E daí aqui nós vamos fazer um cordãozinho de amarrar. Então, agora, pra gente dar continuidade na parte de baixo, nós vamos precisar fazer um cordão de correntinhas, onde esta parte do bojo aqui, ó, nós vamos começar a fazer um cordão de correntinhas que vem até esse lado aqui. Então, nós vamos ter que fazer um cordão de correntinhas aqui, ó, pra esse lado, que essa quantidade vocês vão ter que provar no corpo de vocês, que dê certinho ali, ó, pegando de um lado ao outro na parte das costas, tá? Eu vou fazer aqui meu cordão de correntinhas, já falo pra vocês em questão a quantidade que eu precisei pro meu tamanho, e também passar em centímetros pra vocês terem uma base. Vou tentar tirar uma foto mostrando ali também como que vai ficar essa parte de trás pra vocês entenderem e tecendo o tamanho de vocês. Olhem só, aqui eu fiz um total de 100 correntinhas, tá? Essas 100 correntinhas, vou esticar aqui. Vou medir com vocês. Ficou por volta de 45 centímetros as minhas 100 correntinhas. Vou deixar um vídeo tentando mostrar pra vocês qual que é o sentido de eu fazer esse cordão de correntinhas pra vocês se basearem e fazer para o tamanho de vocês. Mas basicamente esse cordão de correntinhas é o que vai ficar aqui na parte de trás do bojo, tá? Como se fosse a parte das costas. E daí nós vamos começar a trabalhar as carreiras aqui na parte de baixo da peça. Então, como que nós vamos fazer? Olha só, vamos pegar aqui o cordão de correntinhas, tem o lado certo das correntinhas e o lado avesso.
Vocês vão virar todas aqui, ó, pro lado certo. Vamos fazendo assim, ó, girando pro lado certo. Cheguei aqui na ponta. Vão vir aqui, ó, no outro bojo, que seria como se fosse pro lado da parte de baixo do braço. Aqui seria o meio do bojo e aqui como se fosse na parte de baixo. Vão vir nesta pontinha aqui, ó, passa ali bem no final ali do bojo, no primeiro ponto em cima da correntinha. E aí, pega aqui o cordão de correntinhas, olha só. E aí, vocês vão prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Novamente, faz mais uma vez aqui, ó, pra prender bem, tá? Então, nós prendemos aqui, ó, como se fosse a parte de trás do bojo com o nosso cordão de correntinhas, tá, ó. Então, ficou preso como se fosse do lado de baixo do braço, do outro. E aqui, essa parte vai ficar aberta. Então, agora, mostrando pra vocês, nós vamos trabalhar aqui pela parte de baixo do busto, a parte das costas, e chega aqui no busto novamente, daí volta, busto, parte das costas e o busto. E assim nós vamos fazendo a carreira de vai e vem, pegando sempre a parte de baixo do busto, as costas e o outro lado da parte de baixo do busto. Aqui no meio nós não vamos trabalhar, vai ficar aberto, tá? Como eu fiz aqui o cordão de correntinhas, estou trabalhando com duas cores ao mesmo tempo, e eu fiz aqui o meu cordão de correntinhas na cor laranja, eu vou começar então essa primeira carreira na cor laranja. Caso vocês estejam trabalhando com uma cor só, por exemplo, daí vocês só continuam com a cor ali, tá? Então, aqui eu vou iniciar com a cor laranja. Vou vir aqui, ó, bem onde nós cortamos ali o fio, na cor rosa. Vou vir bem em cima aqui. E agora eu vou preencher essa parte de baixo aqui em pontos altos, tá? Então, aqui eu vou subir duas correntinhas que equivalem ao primeiro ponto. Opa! Uma, duas. E agora eu vou preencher toda essa parte de baixo aqui em pontos altos até chegar ao cordão de correntinhas e daí a gente segue ali o cordão de correntinhas, tá? Então eu vou vir aqui, ó, pra não ficar com buraquinhos e já fazer aqui, ó, nessa parte de baixo, eu vou pegar bem no meio aqui, ó, desse segundo ponto, na correntinha ali, ó, faço um ponto alto. Aí vem aqui, olho, ponto alto novamente. Então, sempre procurem, ó, não deixar muito espaço entre um ponto e o outro, tá? E também não fazer muito junto pra não acabar embabadando a peça. Ó, por exemplo, aqui já ficou um ponto um pouco mais afastado do outro, então eu desmancho, volto aqui, olho mais ou menos o espaço que eu estou fazendo e tento permanecer, ó. Olha como que ele está ficando. Tá? Então, eu vou preencher até chegar ali no cordão de correntinha, sempre assim, ó. Olhem só, trabalhei aqui toda a parte de baixo, estou chegando aqui próximo ao cordão de correntinhas. Então, só pra mostrar pra vocês que nós estamos trabalhando assim, ó, a peça, tá? Ó, aqui a parte de baixo, até vir aqui e volta, vai e volta. Então, agora chegando aqui próximo às correntinhas, ó, aqui tem o lado certo e o avesso da correntinha, sempre tente deixar aqui pro lado certo, pra vocês irem trabalhando. Esse fio eu vou colocar aqui pra trás. Deixa eu fazer aqui, ó, nós estamos perto de chegar ali no cordão de correntinhas, vou fazer mais um ponto aqui pra não ficar muito espaço. E aqui eu já posso começar a trabalhar em cima das correntinhas, ó. Então, aqui tem o lado avesso da correntinha e aqui o lado certo. Então, eu vou tentar puxar aqui, ó, o ponto pelo lado certo da correntinha, ó. Fiz o primeiro ponto em cima da correntinha, as correntinhas estão aqui, ó. E agora, a gente só vai seguir até lá do outro lado, preenchendo em cima das correntinhas os pontos altos. Então, ó, nós vamos trabalhar todo esse cordão de correntinhas
fazendo ponto alto sobre ele, ó. Tá ficando assim, tá? Deixa eu virar aqui, ó, como se fosse assim. Então, aqui é como se fosse a parte das costas, pegando o bojo novamente, e assim vai. Então, eu vou preencher agora aqui com os pontos altos, esse cordão de correntinhas. Quando estiver chegando aqui no busto, eu volto com vocês. Olhem só, nós começamos então aqui, fui trabalhando o cordão de correntinhas e agora nós estamos chegando aqui na parte de baixo do busto. Aí, novamente, nós vamos trabalhar aqui, ó, preenchendo em pontos altos aqui na parte de baixo, tá? Então, deixa eu só pegar aqui o fio onde eu parei. Ó, estou chegando aqui na parte do busto. Aqui tem mais uma correntinha pra gente trabalhar, pra não ficar nenhum espaço. Ele é um pouquinho difícil pegar aqui, ó. Mas peguei aqui, tá? Ó, ponto alto. E agora nós vamos preencher aqui a parte de baixo em pontos altos, igual nós estávamos fazendo ali do outro lado. Se vocês também quiserem contar quantos pontos vocês fizeram nessa parte de baixo aqui do bojo desse lado, pra ter uma noção e fazer mais ou menos a mesma quantidade aqui e ficar assim uniforme dos dois lados, tá? É bem bacana e essa dica, então, em questão de acabamento. Agora eu vou seguir aqui, ó, preenchendo em pontos altos, até chegar lá na ponta do bojo. Então, olhem só, aqui chegando já ao final do bojo, aqui tem a última correntinha da carreira aqui, vou fechar aqui com ponto alto. Deixa eu só deixar assim. Então, basicamente é isso, olhem só. Aqui está como se fosse a parte da frente, e daí aqui a parte de trás, tá? E aí, nós vamos trabalhar sempre assim, ó. Deixa eu virar aqui novamente. Agora aqui como se estivesse pro outro lado aqui. Agora aqui nós vamos voltar trabalhando as carreiras em ponto alto, nós vamos sempre trabalhar assim, pegando somente aqui a parte de baixo do busto e as costas, a parte da frente aqui nós não vamos trabalhar, tá? E aí vocês definem, se estiverem trabalhando com fio igual eu aqui, trabalhando com cores diversas, aí vocês podem fazer, sei lá, cada 2 carreiras trocando a cor, ou pode fazer uma cor única aqui, é bem opcional, tá? E a quantidade de carreiras que vocês vão fazer aqui também a partir de agora vai bem variado de pessoa para pessoa, já que tem pessoas que gostam do top mais curto, outras pessoas gostam do top mais longo, tá? Então eu vou seguir aqui trabalhando mais umas 3 carreiras na cor laranja. E aí eu vejo se eu troco de cor. Aqui vou trabalhar então 2 correntinhas que vale o primeiro ponto. Vou virar o bojo e daí eu vou trabalhar aqui, ó, essa sequência novamente, ó, pegando então daqui até aqui, aí volta, trabalhando sempre carreiras e vai e vem por toda essa parte aqui, tá? Mostrando a vocês aqui, eu já adiantei 4 carreiras, mas ainda tá curto aqui na parte de baixo. Então, eu vou cortar a cor laranja, o fio que eu estou trabalhando aqui. E aí, eu vou colocar a cor rosa. Vou trabalhar umas 3 carreiras com a cor rosa. E aí, vou fechar com mais 4 carreiras na cor laranja. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou pegar o fio aqui. Virar a peça pra cá novamente. Tá ficando mais ou menos assim, ó, tá? Então, aqui, agora eu vou fazer 3 carreiras nessa cor rosa. Vou vir bem aqui em cima, onde eu fechei. Prender aqui o fio. Ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas. E agora eu vou seguir aqui, ó, por 3 carreiras, trabalhando sobre os pontos altos da carreira anterior, na cor rosa. Aqui eu finalizei todas as carreiras que eu queria na parte de baixo. E agora, então, eu vou cortar o fio aqui pra finalizar essa parte da barra do nosso top. Então, olha só, cortei aqui. Deixa eu virar pra cá, mostrar pra vocês que ele ficou mais ou menos assim, ó, tá? Agora, nós vamos arrematar esses fios, mostrando como eu faço os arremates. Olha só, aqui, por exemplo, eu tenho 2 fios juntos, eu vou tentar passar eles aqui, ó, por baixo, pra eu arrematar eles aqui, ó, na parte de dentro, como se fosse o avesso e não ficar aparecendo ali pra fora, tá? Aí, eu vou fazer aqui alguns nozinhos, prender bem o fio.
Olha só, nem fica aparecendo ali, tá? Vou fazer mais um nozinho aqui pra garantir, corto o fio. E vou fazer a mesma coisa aqui e aqui também. Agora, a parte da alça, eu vou escolher a cor rosa, porque foi a cor que eu menos utilizei no top. Então, pra fazer as duas alças e aqui a amarração, eu vou usar esta cor aqui, tá? É bem opcional a cor que vocês forem utilizar, se for cor única, mantenha a cor. Se vocês estiverem utilizando cores aleatórias, também vocês colocam aí conforme vocês acharem que fica melhor pra vocês, tá? Pra fazer a alça, já que eu estou utilizando o cabo duplo do fio, eu vou pegar uma agulha de crochê maior, fica a dica aí. Ao invés de estar utilizando a 2, que eu usei em todo o top, eu vou utilizar uma agulha de crochê número 4 pra fazer a parte da alça, tá? Aqui eu já adiantei uma das alças, mas vou fazer a segunda com vocês, tá? Eu quis deixar a alça um pouquinho mais grossa pra dar um maior sustento na peça. A alça, ela vai ficar presa aqui, ó, na parte de trás, tá? Do top. Vai ficar como se fosse estilo uma regatinha, tá? Caso vocês queiram fazer somente, de repente, um cordão de correntinhas aqui, de amarrar no pescoço, também dá pra finalizar assim, tá? Mas eu vou deixar, tipo assim, ó, top, certo? Eu vou puxar um tanto de fio aqui, então, do novelo, pra daí a gente trabalhar de forma dupla o cabo aqui da nossa alça, tá? Ó, então eu puxei algumas vezes aqui. Aí agora eu vou fazer assim, ó, vou dobrar aqui ao meio, tá? O fio, ó, tá? O fio aqui no novelo e aqui um tanto que eu puxei pra fora pra trabalhar ali cabo duplo. Aí vocês vão olhar aqui se tá do lado certo, do lado... Deixa eu ver aqui, a peça está... Esse aqui é o lado certo. Esse aqui é o lado certo, tá? De ver aqui pelo cordão de correntinhas aqui atrás. Então, esse aqui é o lado certo, eu já fiz esta parte aqui. Agora, nós vamos fazer desse lado aqui. Então, como eu mostrei ele pra vocês, pega aqui, deixa ao meio, por exemplo, o cabo que nós vamos trabalhar. Vou vir bem em cima aqui, ó, do bojo, onde tem aquela correntinha, onde nós estávamos trabalhando os aumentos. Passo esse cabo aqui, ó, no meio da agulha e prendo aqui, ó, com ponto baixíssimo, certo? Agora, eu vou subir aqui mais uma correntinha que vale o primeiro ponto. Aí, venho novamente dentro da correntinha aqui do bojo e faço mais um ponto alto. Nós vamos trabalhar por várias carreiras, fazendo sempre 2 pontos altos aqui, tá? Então, ó, agora eu subo aqui 2 correntinhas que vale o primeiro ponto, viro, veio bem em cima aqui, ó, das correntinhas da carreira anterior, faço mais 2 pontos altos. Subo 2 correntinhas, viro o bojo aqui pro meu lado. Aí, procura mais ou menos aqui, ó, onde tá o ponto alto aqui do canto, faz aqui novamente um ponto alto. 2 correntinhas, procura aqui onde tá o outro ponto, faz em cima um ponto alto. E aí, vocês vão trabalhando, ó, 2 pontos por carreira aqui na nossa alça. Até chegar à altura lá que pega a parte das costas, tá? Procure não deixar muito solto, porque tende a lacear também um pouco a alça. Então, sempre sobe 2 correntinhas, faz mais um ponto alto bem no topo aqui do ponto da carreira anterior. 2 correntinhas, vem aqui no topo do ponto anterior, faça um ponto alto. 2 correntinhas, vem novamente aqui, faz o ponto alto. Se vocês quiserem também trabalhar aqui fazendo primeiro uma carreira de correntinhas, depois voltar fazendo ponto baixo, médio, ponto alto, fica a critério de vocês, tá? Eu achei que assim fica mais bonitinho. No meu caso aqui, como eu já tenho esse bojo aqui pronto, aí eu coloco assim um sobre o outro, mais ou menos assim, ó. Aí pra eu saber o tamanho que eu tenho que fazer, ó, tá? Então, eu vou continuar agora aqui e daí eu já volto com vocês. Usei aqui as 2 alças, então é bem simples, tá? Trabalhando com cabo duplo, coloquei aqui bem na ponta do bojo, aí fui subindo sempre 2 pontos por carreira, e ele dá esse efeito aqui, certo? Aí aqui eu finalizei, olha só, vou pegar agora aqui, vou cortar um tanto do fio, deixar um tanto porque a gente vai ter que prender na parte de trás do top, puxo o fio, e agora nós já vamos prender aqui a alça na parte de trás do top. Aí, agora a gente vai alinhar aqui, ó, bem certinho. Parte de trás com a parte da frente. Junta aqui, ó, os 2 bojos, assim.
E põe essa parte aqui em cima. Aí, com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou unir aqui, então, a alça. Vou passar aqui por dentro o fio. Olha só. Aí, vocês vão verificar aqui se tá certo a alça, não tá virada, tá bem certinho, ó. Ver se aqui tá igual aqui, ó, tá um dedo pra cada lado aqui de espaço, tá certinho, tá bem no meio. E aí, vocês vão se basear bem aqui, ó, no meio do busto, do bojo aqui, ó, tá? Ó, tem aqui o meio do bojo. Vocês vão prender mais ou menos aqui no meio também a alcinha, ó. Aí, vem aqui com a ajuda da agulha de tapeçaria. Passa por cima da correntinha aqui, ó. Prende o fio. Vai lá por trás. Puxa novamente, passa aqui, ó, por dentro da alcinha ali. Mais uma vez, ó. Vem aqui. Puxa aqui. Dá uma apertada aqui no fio. Vou passar mais uma vez aqui. E aí, passa aqui por trás. Pegando aqui na alcinha. Aí, ó. Aí, agora, você vem aqui atrás, pega esse fio e arremata ele aqui por dentro. Ó, vou passar ele aqui. Passar mais uma vez. Mais uma vez. Aí. Olha só, ele ficou bem preso. Agora, essas duas pontas que sobraram aqui, eu vou fazer um nozinho, pra que não se solte a alça depois. Corta aqui o fio. E agora, eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui um tanto de fio. Aqui eu vou fazer um pouco menos de correntinhas, porque é só pra fazer um lacinho, tá? Novamente, trabalhando com cabo duplo, com agulha de crochê um pouco maior. Vou vir bem aqui, ó, entre o bojo e o início do barrado da nossa peça. Por dentro, ó, vou vir aqui pra fora com a agulha. Puxo o fio aqui. Ó, vou puxar ele pra dentro. Faço aqui, ó, uma correntinha e agora eu vou fazer aqui umas 30 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ó, daí vocês vejam se esse tamanho aqui é ideal, por volta de umas 30 correntinhas ou faz mais. Corto o fio e aí vai fazer a mesma coisa desse lado aqui. Então, aqui eu fiz 40 correntinhas pra cada lado, tá? E aí, agora eu vou alinhar aqui, ó, as duas pontas e daí deixar aqui cortadinho de tamanho igual, essa sobrinha do fio. E o nosso top cropped está pronto. Aqui de amarrar na frente. A alcinha aqui. E aí, o que vocês acharam? Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Quem ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Quem criar a sua versão aí, por favor, me marque nas redes sociais para ver o trabalho de vocês também. Então é isso, um beijo, até a próxima. E o verão só está começando e nós vamos ter ainda muitos outros tutoriais legais como esse. Beijo!